Queridos, antes de apresentar a professora Débora, eu gostaria só de reforçar uma coisa com vocês que eu me esqueci de falar na fala da professora Márcia. Obrigada, Camila. Na fala da professora Márcia. Vocês viram que ela apresentou uma lista de trilhas de aprofundamento, de eletivas, com nomes bem criativos, né? E ela falou da particularidade aqui da capital, que ela precisa entregar com o nome da eletiva, um nome um pouco mais criativo. Lembre-se de que o nome das nossas unidades, dos livros didáticos, são nomes bem criativos, que comunicam já essa ideia. Então, a gente gostaria de deixar essa orientação, essa dica para vocês. Quem quiser colocar aí na sua documentação o nome da unidade, que ele já é criativo e já dá conta disso, tá? Então, a gente gostaria de reforçar só esse ponto com vocês, está bem? Então, vamos lá. Agora, a professora Débora, ela é coordenadora de tecnologia educacional aqui do nosso Colégio Mackenzie São Paulo. Ela vai contar para vocês um pouquinho como que nasceu, né, essa eletiva STEAM, e ela está aqui com as versões me mostrando. Olha aqui, Vivi, primeira versão, segunda versão e a terceira versão, né? Então, ela vai contar como que foi que nasceu e como que está a execução dessa eletiva, para que vocês possam realmente visualizar o uso conforme nós pensamos. Professora, se apresente, fique à vontade, queremos agradecer, é muito bom ter você aqui, viu? Obrigada. Obrigada, Vivi, então, pelo convite, né? Todo o sistema Mackenzie de ensino, né? Então, muito obrigada. Estou vendo ali a Noemi também, né? Que fazia tempo que não nos víamos, né? Professor Fernando também, né? Que também vou conhecer, né, Vivi, daqui a pouquinho também, né? Mas gostaria muito mesmo de agradecer, tá bom? Pelo convite aí, da gente poder, então, compartilhar um pouquinho da nossa história aqui em São Paulo. Obrigada. Obrigada. Então, me apresentando aqui, eu sou a professora Débora Valeta, né? E aí eu coordeno aqui a área de tecnologias educacionais aqui no Colégio Mackenzie São Paulo, né? Então, a minha formação, né, só para poder entender todo o contexto aí, né? Eu sou doutora em informática na educação. Então, meu foco é sempre na formação docente, né? Para aplicação do uso de tecnologias no currículo escolar, né? Então, é sempre pensando aí na formação docente, né? E esses inúmeros artefatos, tecnologias que ano a ano, né? Ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, enfim, né? Tem essas mudanças aí, né? E aí, o ano passado também, eu publiquei a tese de doutorado, que uma das preocupações é em relação à obsolescência programada. Então, acho que o STEAM, todo esse programa curricular que a gente tem hoje aqui no Mackenzie, né? Quando a gente começa a olhar mais detalhadamente, né, o estudo e tudo, muito a ver com criatividade, né, inovação aí nos ambientes escolares, tá? Então, aqui eu trago para vocês, né, então, o STEAM. Ele, então, é um acróstico, né, aí, então eu tenho, ó, S, ciências, né, então é a área de ciências, né, da natureza e suas tecnologias, física, química, biologia, né? Aí depois nós temos, então, a tecnologia em si, né? Então, aqui tem os nossos mentores aqui, que o pessoal do Comunicação e Marketing também fez para nós ali, para a gente poder fazer toda a parte de comunicação visual do ambiente, que vocês vão conhecer depois, né? Então, a tecnologia e engenharia, né? Então, a gente utiliza muito a questão da engenharia de processos, né? Depois, a artes, né? A questão da artes também, não a artes, enfim, daquela questão, só de fazer o desenho, mas tudo muito voltado para a área de design, design de produtos, né? Não a comunicação visual em si, claro que ela é importante também, até vocês vão entender que os alunos fazem pitch, precisam vender o produto, comunicar aquilo que conseguiu produzir até o momento, enfim. Então, a arte está muito relacionada à área de design, tá? E a área da matemática, né? Então, matemática, a própria matemática em si, né? Como foi explanado anteriormente com a professora Márcia, mas aqui também, principalmente, a questão do pensamento computacional, né? Bem importante também no projeto, tá? Então, eu vou fazer aqui coloquei aqui uma timeline, né? A linha do tempo aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que chegou até, né, ali esse material. Então, estou aqui desde 2019, né? Então, em 2018, o SME, né, junto com a escola, já havia começado um movimento aqui para esse trabalho no STEAM, tá?
Então, a gente tinha aqui uma empresa terceirizada também, né, Vivi? Que também nos ajudavam, né, aqui nesse suporte para poder implementar o projeto na escola. E o laboratório STEAM, que eles vão conhecer à tarde, é isso, Vivi? Tá bom. O laboratório STEAM, que vocês vão ver, fantástico, né, ali, ele foi inaugurado em agosto de 2019, foi quando ele ficou pronto, né, para aplicar então. Então, aqui no Colégio de São Paulo, o que nós fizemos então, tá? Nós tínhamos, então, vários projetos no colégio, né, diferentes projetos, isso em toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, o que nós fizemos aqui em 2019? Nós fizemos uma análise de todos esses documentos que estavam disponibilizados na área de tecnologia educacional, né, a área que eu atuo aqui. E a gente fez uma compilação disso tudo, para quê? Para a gente encontrar um fio condutor. Esse foi o maior desafio ali naquele momento, né? Como se tinha vários projetos, né? A gente tinha a questão da BNCC, cultura digital, né? Outras parcerias, enfim. O que a gente precisava entender naquele momento, né? Também, até para chegar no STEAM, era entender toda a educação básica. Isso foi um trabalho feito durante um semestre, né? Lendo tudo, analisando tudo, para encontrar qual seria esse fio condutor na área de tecnologia educacional que pudesse culminar lá no STEAM, lá no final. Foi aí que nasceram as outras trilhas também, né, da educação básica, que na educação infantil a gente tem criatividade e inovação, Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, a gente tem o STEAM Kids, e aí no Fundamental 2, cultura de inovação, e por fim, então, o ensino médio, o STEAM, né? Então, nós fizemos todo esse trabalho mesmo de análise, né, enfim. E nós também fizemos uma análise aqui da questão da formação docente, né? Porque para que a gente possa aplicar esses ou conteúdos ou tecnologias, para que esse professor possa se apropriar tanto do conteúdo como das ferramentas, a gente precisa entender também um pouco desse perfil docente, né? E aí eu trago e reforço um pouco do que a professora Márcia trouxe lá, só que em outro contexto, que é o seguinte: cada localização, cada cidade, cada estado, cada região do Brasil, ele tem uma especificidade, né? Ali, tanto de apropriação de tecnologia, como as tecnologias que tem disponível naquele momento, até pela própria formação do professor, né? Porque pensando nessa lógica da formação docente, vamos pensar assim, né? A gente tem uma questão que é o ensino superior e a educação básica. Então, até chegar tudo isso que está sendo muito veloz, né, na educação básica, existe um gap aí, existe um momento que a gente aqui na educação básica a gente precisa conectar com os alunos dessa geração, né, esses alunos que nasceram depois da internet, né, conexão com a internet, enfim, né, muitas vezes não sabem nem o que é, né, o mouse, né, minha filha pegou ano passado, entramos na pandemia, ela usou o mouse pela primeira vez no ano passado. Ela não sabia o que era mouse. Na tela do computador, ela ficava com o dedo. Então, assim, foi um tempo até ela entender que não dava para, na tela, né, ali do iPad, né, porque eu dei o computador para ela porque era melhor naquele momento, ela não conseguia. Então, ela teve que se apropriar, entender o que era o mouse, a função do mouse, para desenvolver as atividades, né? Então, essa relação de apropriação de tecnologia, isso é importante também projeto, né, ter esse match, né, essa mentalidade aberta para novos conhecimentos, tá? Então a gente aplicou aqui então a API 50, né, que é uma vocês depois procurarem na internet, vocês vão achar ali a API 50, muito legal. Se vocês quiserem fazer também, entre em contato, né, o Instituto Crescer, enfim, que disponibilizou para a gente isso. E aí a gente tinha mapeado, né, as competências digitais, né, ali para a inovação do nosso corpo docente. Então, a gente pensou em todas as frentes ali, né? Não só o aluno, mas o professor, a escola, entender tudo isso. Em 2020, então, a gente ia aplicar parte do que a gente já tinha organizado, né, aqui. E aí eu trago para vocês aqui, ó, que nesse momento, então, quando a gente começou a pensar, começou a nascer, então, o nosso rascunho aqui, né? O nosso esboço aqui desse material aqui do diário de bordo, né? Então, aí, 2020, então, junto com a Superintendência, né, de Educação Básica e Técnica, o SME e os colégios, então, a gente começou, então, a olhar para esse currículo de tecnologia educacional
para ver quais seriam os conteúdos estruturantes ali, quais seriam as habilidades e as competências mínimas necessárias para a execução desse projeto, né? E pensando nesse aluno, que eu estou formando o aluno não para o passado, mas para o futuro, de profissões que a gente nem sabe se vai existir ainda, ou novas que estão por vir, né? Então, a gente começou a fazer todo esse trabalho com essa interlocução com o sistema Mackenzie de ensino de forma mais focada, né? Aqui a gente já tinha, mas a gente acabou afunilando mais um pouquinho, né? Então, a gente vem do macro, igual a questão de competências mesmo, né? Começa ali do macro e vai afunilando. E aí, por conta da pandemia, o ano passado, né? Nós realizamos, então, as webinars aqui no colégio, tá? Então, foram 200 horas e meia, precisamente, de webinar que a equipe de tecnologia educacional fez com o nosso corpo docente, né? Para poder atender aquela demanda, né, urgente daquele momento. Em 2021, então, né? A gente começa, então, o desenvolvimento da matriz curricular, né? Com o mesmo GT também, né? Então, o que a gente teve de novo, assim, vamos pensar para esse ano, né? Chegou a pandemia, mas a gente não parou. A gente, então, tem a sequência didática já da educação infantil, né? Então, como seria essa sequência didática, os conteúdos estruturantes e os subtemas dos eixos, tá? Então, a gente tem isso pronto aqui, e o início dos projetos piloto aqui em São Paulo também, e a formação docente, que acontece, né, nas reuniões que a gente tem junto com os segmentos. E aqui, né, 2022, então, a ideia, então, é que esse currículo seja implementado em todas as unidades do Mackenzie, tá? Então, pensando agora, chegando, né, para vocês até entenderem todo esse percurso, né, da educação básica, a gente chega, então, no STEAM. O STEAM, ele está muito vinculado com a questão do quê? Da pesquisa, né? Porque para chegar na inovação, não existe a inovação sem a pesquisa. Nada, né, nasce assim do nada, sabe? Eu tenho esse copo de água aqui. Como é que eu posso fazer um design diferente, né, para atender uma demanda do usuário, né? Você sempre se inspira em algo, né, ali de um objeto que você precisa para poder melhorar, enfim. Então, a gente considera, né, muito relevante a questão da pesquisa, né? Então, o principal objetivo do projeto STEAM, então, é potencializar, né, esse processo de aprendizagem dos estudantes, né, com foco na inovação, tecnologia, investigação científica e criatividade para a resolução de problemas reais, tá? Então, sempre tendo esse contexto aí. Definimos a logo da empresa. Estar trabalhando fora da classe. Usar nossa imaginação para realizar projetos sustentáveis e que ajudarão a sociedade como um todo. Que temos muitos materiais disponíveis e professores para nos auxiliar. Estimula a criatividade, trabalho em grupo e incentiva a criar coisas novas. Que estamos conhecendo propriedades medicinais de plantas. Isso daqui é só um vídeo bem curtinho para você. Eu achei bem interessante, porque assim, o nosso foco é mesmo o nosso estudante, né? Então, esse daqui foi um marco, foi um encerramento do STEAM, né? Do primeiro projeto que nós desenvolvemos ali, no formato, até eu coloquei ali, ó, presencial, para poder lembrar, né? E aí, o que é que acontece? No projeto STEAM, sempre existe uma questão norteadora, sempre uma questão problematizadora, né? Que os alunos depois serão divididos em subgrupos, né, e haverá subtemas, para que eles possam resolver aqueles problemas, né? Então, em 2019, então, a pergunta norteadora foi essa daqui. Então, ó, como contribuir com a saúde pública, aproveitando o conhecimento popular e recursos naturais, com propostas cientificamente fundamentadas a partir do cultivo de plantas? Então, assim, eles fizeram coisas muito legais, né? Então, a questão norteadora era ampla, né? E aí, todos os grupos, eles focaram em um determinado problema, num subtema, né? Então, ali, naquele momento, a maior dificuldade que a gente sentiu ali com o corpo docente, vamos pensar assim, né? Foi a questão de você definir uma pergunta, né, norteadora, uma questão norteadora, né? Problematizadora, enfim. Até para a gente, quando a gente faz os trabalhos acadêmicos, né? Até afunilar tudo e chegar naquela pergunta, né, para se resolver o problema, enfim, a pesquisa. Então, ali naquele momento foi bastante essa questão aí. E aí, pensando na questão da pesquisa, né,
Foi aí que a gente começou a traçar esse primeiro caderno aqui de percurso. Ali em 2019, como é que os professores eles faziam, né? Então eu tinha lá o professor de química, de física, de matemática, de artes, né, das áreas do conhecimento para compor a equipe STEAM. Então o que acontecia? Cada professor ele fazia o teu plano de aula. Então, por exemplo, o professor de química fazia a aula de química, o de física fazia o de física. Então tinha essa segmentação. Como estratégia, o que a gente fez para poder ajudá-los, né? E aí fomentando e construindo isso. Nós utilizamos uma metodologia muito simples, que eu não sei se vocês conhecem, que é a WebQuest. A WebQuest, pelo próprio nome, né, é uma metodologia de pesquisa orientada pela internet, né, já que eles são dessa geração, né? Então nós começamos a trabalhar dessa forma. Por quê? Porque aí os professores eles poderiam pensar nessa questão norteadora, né, de forma mais colaborativa, para integrando, né, para que pudesse integrar tudo isso, né, ali dentro do projeto, né? Então a WebQuest, né, ela tem alguns elementos que é uma pequena introdução, né, a grosso modo é isso, né? Uma pequena introdução. O processo para a gente é importante, por quê? Porque como o STEAM ele é flexível, os planos a gente consegue ir ajustando, né? Então o que acontece? No processo passo a passo, que é lá encontro 1 ou aula 1, né? Seja o nome que cada colégio, né, coloca aí, a gente chamava de encontro, né? Porque eram dobradinhas, o encontro 0, o encontro 1. Então a gente ia organizando esse passo a passo com desafios, né? Com algumas questões que os alunos poderiam pensar, tanto em ferramentas tecnológicas, como o próprio processo do design, né? Como também a questão do processo de engenharia, que é muito interessante, né? Muito interessante. A gente tem na nossa equipe de tecnologia educacional um designer educacional que é da área de engenharia. Então ele também nos ajuda, né? Então é dinâmico, tudo muito dinâmico, né? E aí depois a gente tem o processo, a gente tem um outro elemento na WebQuest que se chama recursos, né? Recursos é também interessante porque assim, para o aluno resolver aquele problema, né? Para ele ir aprendendo, descobrindo, vai pesquisando, enfim, as informações do que ele precisa utilizar precisa estar num lugar, né? Um aplicativo que ele aprendeu, uma leitura complementar. Então você pode, dentro da área de recursos, o aluno também ter acesso. Então a gente organiza esse material, né, para que fique visível, transparente para o aluno, né, para que ele possa, né, encontrar meios ali para poder desenvolver o seu projeto, né, tutoriais de cortador a laser, né. Então o material ele não fica cada coisa num lugar, né. Então na WebQuest a gente consegue organizar, né, ali no projeto, enfim. Aí a colaboração, né, e o compartilhamento com os estudantes, né. Aqui, então, foi a finalização, né, toda a equipe do SME e o Colégio de São Paulo, né, com os professores, né, as diretoras, SME, né, nós aqui da Tecnologia Educacional. Então, foi o encerramento que nós fizemos aqui sobre o cultivo de plantas. E aí eu queria só mostrar aqui um pouquinho para vocês, ó, que é esse diário de borda, muito interessante. Quando a gente começou a construir isso junto ali, né, 2019, com o SME, vendo essa necessidade, né, do material e tudo, foi assim, na prática mesmo, né? Foi construindo de forma colaborativa com todos eles, entendendo quais seriam esses objetivos de aprendizagem que está lá no material do SME, qual é o objetivo da área da tecnologia, né, na educação, enfim. E a gente foi organizando, né, todo o material. Essa aqui é a primeira versão que a gente tem, né? Então, aula a aula, a gente ia organizando todo esse material. Então, a gente sempre em contato, né, com o SME, para a gente poder ver, então, de que forma, né, que essa conexão sempre poderia estar sincronizada, né, e atualizada em tempos reais aí. E aí, outra coisa interessante que a gente trouxe também é que os alunos tivessem clareza do que eles seriam avaliados. Então, aquilo que geralmente nós, professores, colocamos no nosso plano de aula, no nosso plano anual, ele ficava tudo na WebQuest. Por quê? Porque tem um elemento na WebQuest que se chama avaliação. Então, ó, eu vou pegar a primeira versão aqui. Ó. O que nós consideramos, então, de competências na BNCC para serem desenvolvidas pelos times, né? Conhecimento, repertório cultural, cultura digital, trabalho e projeto de vida. Então, são todas aquelas competências que a gente tem, né,
na BNCC. Mas quais delas os professores gostariam de avaliar naquele trabalho, naquele subtema, né? Depois, também, a gente colocou aqui também as competências do século XXI, também para serem desenvolvidas durante esse projeto, que é a alfabetização informacional, a própria questão da comunicação, pensamento crítico, resolução de problemas, alfabetização midiática, enfim. Então, foi todos esses estudos, né, que ao longo aí das etapas nós fomos desenvolvendo, né, então coletando tanto o feedback do professor como dos alunos. Então, sempre ao final das atividades, desde o início, a gente tem o feedback do aluno, sempre. O feedback do aluno é como se fosse um termômetro para a gente, para dizer, são duas perguntinhas básicas, né? Ali, o nome do aluno, enfim, e aí ele tem um forms com as estrelinhas, para ele apontar ali para a gente como é que foi a experiência dele na atividade, né? Na atividade em si. Porque na atividade em si tem as ferramentas, né? Impressora 3D, enfim, todas aquelas tecnologias lá, né? Então, 2019 foi isso, né? Outra coisa muito bacana aqui, que o FME também pensou lá, né? Que a gente tem aqui no caderno, né? Esse aqui é um dos primeiros, está lá guardado como, né, histórico, enfim. Na primeira página, ó, o time, ele faria, então, o desenho, o design, né, do teu trabalho, como é que eu poderia compilar isso daqui se fosse um aplicativo, como é que eu poderia enxugar. Então, tem toda uma parte de design e comunicação visual que também é trabalhada dentro desses insights dos alunos, né? Então, aqui, que é uma parte, né, desse material aqui, e aí eles preenchiam esse diário de bordo, bem interessante, aqui eu tenho tudo registrado, né? Então, ó, eles fariam aqui, ó, os desenhos, os protótipos deles, né? Porque um protótipo também pode ser algo no papel, né? Para depois eu melhorar e fazer algo concreto, né? Ou no virtual. Então, esse daqui foi o primeiro. Depois chega, então, a pandemia, né? Então, imagina, para a gente que era tudo aquela coisa da mão na massa, né? Vamos mexer na cortadora laser, vamos mexer na impressora 3D... enfim, toda aquela ferramenta, né, conjunto de ferramentas. Imagina, chegou a pandemia e aí a gente tem, né, a questão aí do modelo remoto. E aí no modelo remoto a gente também continuou, né, a gente continuou também no modelo remoto, a gente não parou, mesmo sabendo de todas as, né, dificuldades. Mas os desafios se tornaram possibilidades. Por quê? Por um outro lado, a gente conseguiu trabalhar muito com o quê? Com software. Software de impressão, software, né, de vetorização. Então, né, do presencial foi para, né, o virtual, né? Então, aqui também a pergunta norteadora aqui, como utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas no período de pandemia e pós-pandemia, tá? Então, esse aqui foi 2020. Essa seria a versão revisada, que estava tudo certinho para começar em 2020, né? A gente fez uma adaptação dela digital, só para poder atender aquele contexto, né, da pandemia, mas continuou da mesma forma, tendo as apresentações também dos alunos ao final, né, de todos os trabalhos, também teve da mesma forma, né, ali. E aí, 2021, então, a gente tem híbrido, que eu acho que eu penso que foi o ano mais complexo. Por quê? Porque lá em 2019 estava tudo presencial, depois está tudo remoto, e aqui é híbrido. Então, uma turma vem, outra não vem, outra vai no laboratório, outra não vem. Mas a gente conseguiu, né, graças a Deus, fazer com que esses alunos pudessem, né, desenvolver aí os projetos aí deles, enfim. Então, nós tivemos, então, uma amostra do conhecimento. Então, os trabalhos do STEAM culminou, né, nessa live, tá? Quem quiser depois assistir, eu só coloquei aqui para eu não esquecer, tá? Quem quiser assistir essa live do STEAM, vocês vão perceber que foi muito bacana. Por quê? Porque é os alunos falando. Não é eu, né, que estou dizendo aqui, nem o professor. É os alunos contando como que eles desenvolveram os projetos. E isso que é muito legal, né, no STEAM. É ter essa escuta ativa no aluno, né? Claro, o professor tem todo aquele papel, né, da gerência, né, e tudo, né? Mas quando você ouve assim os alunos falarem, né, do que eles conseguiram desenvolver, ou daquilo que não deu certo, que, né, ficou desanimado, vamos fazer de novo, né? Então, isso foi muito bacana também, tá? Tá lá no canal do YouTube
do Colégio Presbiteriano Mackenzie, São Paulo. É só digitar STEAM, né? Que aí vocês vão ter acesso aqui à live, que foi recente, agora em outubro, e aí vocês vão ter um drops aí, vamos pensar assim, né? Do que foi desenvolvido, né? E outro plus, que eu vou fazer um link também ali com a professora Márcia, né? Com o que vocês conversaram. Em função dessa preocupação também de ter esse fio condutor, né? E a preocupação do Fundamental 2 indo para o ensino médio, então a gente convidou as famílias do 9º ano para conhecerem o STEAM também, entender como é que a cultura de inovação ela poderia, né, continuar em projetos como o STEAM, né? Então isso foi bem bacana também. Vocês vão ter uma palhinha um pouquinho também, tá? Dos alunos do Fundamental 2 ali, contando um pouco da experiência deles, como foi inovar nas suas atividades, né? Isso é bem bacana vocês assistirem mesmo, tá? Deixa eu só pular aqui um pouquinho. E aqui em 2022, então, como a professora Márcia já explicou, né? Então a gente provavelmente estamos no presencial, né? Presencial, né? Eu até coloquei aqui, ó, presencial e trilha orientada, né? Se Deus quiser, né, Vivi? No presencial, então, como trilha orientada, trilha obrigatória, né? Então, os alunos terão, então, esses desafios, trazendo essa abordagem, né? Essa metodologia STEAM, tá? Então, agora eu vou também rapidamente aqui passar para vocês como ele é executado na prática pelos professores, tá? E aí, só para ter um alinhamento entre nós aqui, né? Só para poder ter esse entendimento do que eu vou explicar daqui para frente, só entender o que é tecnologia. Porque a primeira coisa que a gente pensa assim, ó, é iPad, é computador, é não sei o quê, né? Não, tecnologia pode ser um lápis, pode ser uma borracha, né? Então, eu trouxe aqui só para a gente, né, entender tudo isso, porque a gente utiliza também as tecnologias não digitais, né? Para poder fazer brainstorming, o design thinking, enfim, mapa de empatia. Tem várias técnicas que a gente utiliza. Então, só trouxe só para a gente poder ter esse entendimento, né? Então, a tecnologia é o uso do conhecimento para inventar novos dispositivos ou ferramentas, né? Ao longo da história, a tecnologia vem facilitando a nossa vida, tá? Então, como é que a gente... Aqui são os marcos, tá? Do projeto aqui do STEAM, né? Dessa eletiva STEAM. Então, a gente tem a WebQuest, então, para poder organizar esse material, né? Pode ser no PowerPoint, pode ser no Word, onde vocês quiserem, no Canva, não importa. O que importa é que o aluno tenha acesso ao quê? A introdução do projeto dele, qual é a pergunta norteadora, quais são os recursos que serão utilizados, né? E aí vai atualizando, né? Então, tem que entender isso, né? E ali fica fácil para o aluno se encontrar. Até porque, como cada turma é dividida em subtemas, né? Em subgrupos, o que acontece? De repente, eu tenho o grupo da Vivi, que quer usar a cortadora laser. Mas o grupo, vou lembrar do nome ali, do Arthur, por exemplo, não vai usar a cortadora laser, mas vai usar a impressora 3D. Mas aí a gente deixa disponível ali as ferramentas que o outro grupo também, né, usou ou vai usar, enfim, para gerar esses insights, porque os insights ajudam nessa questão da criatividade, né, para a inovação, tá? Outro marco muito importante é a documentação pedagógica. Por que a documentação pedagógica? Né? Por N motivos. O processo é importante. Claro que a gente quer um produto final, né? Eu tenho aquele copinho daquele jeito ali, ó, que a empresa faz daquele jeito, mas existe um público-alvo que aquele copinho não me serve, né? Tem que ser um outro formato de garrafinha, enfim, e tal, né? Então, o que acontece? Nesse processo da documentação pedagógica, é importante o professor gerente, que a gente denomina assim, né, como professor orientador, professor gerente, ele fazer essa documentação pedagógica. Isso, gente, é assim, ó, tudo isso torna visível a aprendizagem, né? Porque, muitas vezes, uma imagem, ela quer dizer muitas coisas, né? Se eu tirar uma foto daquele copo e mandar para um grupo... Falei, nossa, por que será que ela está mandando aquela foto com aquele copo? Tem um entendimento porque é subjetivo, né? Então, quando você tem a documentação pedagógica, dentro das reuniões de feedback no final do ano e coisas do tipo, facilita a gente pensar daquela forma como a professora Márcia e a Vivi já comentaram, né? Como é que eu vou melhorar tudo isso, né? Tenho isso. Quais são os pontos de melhoria, né?
Então, isso para a gente é muito importante, isso a gente sempre está fomentando, né? O uso da questão do espaço STEAM, porque é hands-on, né? É mão na massa, o aluno precisa trabalhar tanto com o concreto como com o virtual, então, usar ali o espaço STEAM. O diário de bordo e o caderno de percurso, né? Aluno e professor, que é, então, esse material aqui, né? Que é, a Vivi me mostrou ali que já também está, né? Né, no forno também, né, Vivi? Né? Então, a gente tem aqui também, né? Que esse é o final, né? A partir dos feedbacks que nós tivemos, né? E aqui, gente, ó, isso é muito legal. É porque eu precisaria de mais tempo para poder falar sobre esse feedback do Forms aqui. Mas, assim, gente, os alunos, eles trazem cada comentário, cada apontamento muito interessante para nós. Porque muitas vezes eu sempre brinco, né, falo ali no grupo de professores, acho que nossa, vai ser muito legal e tal. Mas, às vezes, o aluno ele tem um outro olhar, porque ele está no outro time, né? Então, eu sempre brinco que o feedback do Forms é o nosso termômetro dos alunos, tá? Então, né, assim, de ouvi-los, né? A gente, assim, eu sou suspeita em dizer, mas é muito bacana de ver esses comentários dos alunos. Mas ali, por aquele vídeo lá, vocês já vão ter um insight ali, né? A equipe do STEAM aqui em São Paulo, então, ela é composta, né, pelo coordenador de tecnologia educacional, tem o designer educacional, que ajuda nesse planejamento, né? Tem o orientador pedagógico do ensino médio, no caso, e os professores STEAM, tá? Então, é toda uma equipe que faz esse planejamento. Como? Né? Foco em competências, né? Aí a gente volta lá de novo, né? O aluno tem que sair daqui sendo competente em, né? Então não dá para, vou fazer um projeto assim, uma maquete assado e vai. Não. O produto, o serviço, o negócio, enfim, que ele for produzir no final, ok, é importante, sim, né? Mas a gente precisa ter esse foco nas competências, até por conta de competências e habilidades, né? Aí eu só trouxe aqui também só um recortezinho aqui para alinhar, né, essa ideia, né, a questão da própria competência em si. Então, a gente volta e meia, a gente está relembrando também a taxonomia de Bloom, né, para os professores também poderem sempre, né, ter isso em mente, né, para sempre trabalhar com essa questão. Não é só usar o iPad, não é só usar a ferramenta em si, mas a gente trabalhar com foco nessas competências, né, das mais básicas, operacionais ou globais, enfim, né? Então, elas são muito importantes, então, para a concretização dessa competência. Por quê? Porque a gente tem comportamentos que são simples e são complexos. Por exemplo, um aluno hoje, né? Vou trazer um recorte aqui. Por exemplo, a gente estava discutindo sobre o planejamento do Fundamental 2. O aluno hoje, que está no 7º ano, ele já pegou um pedacinho lá de 2019. Então, ele vai começar a vir também um pouquinho diferente para os outros segmentos, né? Então, sempre trazer essa questão de competências e habilidades é importante, né? Por quê? Porque a gente tem também a questão da complexidade e da questão do abstrato. Porque o software em si, quando a gente pega um software para programar, enfim, muitas vezes é abstrato, né? E aí eu preciso falar sobre programação com o aluno e ele nunca viu aquilo, ele nem sabe como é que chega ali, né? Então, a gente vai trazendo algumas estratégias, né, para que ele possa, então, ir construindo isso, né? Então, trabalhar por projetos aqui é muito rico, tá? Então, eu trago esse desenho bem simples aqui, né, para entender aqui, né, essas trilhas, né? Aí eu coloquei aqui meios de transporte, né? Educação infantil, né, só para a gente lembrar, né, nós lá, né? Educação infantil, né, vai começar, tá andando, vai na motoquinha de plástico, né? Aquela coisa. Depois ele já vai para uma bicicleta, a bicicleta, ó, com rodinha, né? Depois ele aprende, ele adquire aquela habilidade, já consegue desenvolver, né, tudo ali. Depois tu tira a rodinha, minha filha está com a rodinha ainda, mas daqui a pouco vai tirar a rodinha, né? Depois vai dirigir, né? E quem sabe dirige um caminhão, enfim, né? Então, eu sempre trago esse desenho aqui, porque a gente vai entendendo um pouco, né, dessa complexidade do foco em competências, né? Nesse planejamento, o que a gente utiliza, então, para poder desenvolver esse planejamento, né? O currículo de tecnologia educacional, o material do SME, sempre importante, né? Nesse planejamento, como a gente trabalha trimestral, né? Vamos pensar assim, então é um projeto por etapa, né? Quem que participa?
tecnologia educacional, OP e professores, né? Internamente, aqui no Colégio de São Paulo, o que a gente definiu junto à direção, tá? Eu não consigo estar em todos os segmentos ao mesmo tempo, né? Então, o que eu faço? Eu sempre brinco que é uma reunião grandona, né? Uma reunião mensal. Então, a gente faz, então, um brainstorming, alinhamento do tema geral, né? Em que nós todos participamos, enfim. E aí, os demais encontros, aí é de acordo com o segmento. Aí é o OP junto com o designer e os professores, né? Aí, quando eles precisam de algo um pouco mais complexo, aí eles me acionam, né? E aí, pensando aqui, eu trouxe só uma foto ilustrativa, né, da formação docente, né? Então, aqui foi este ano. Então, todo ano, né, a gente vai trazendo, né, alguns elementos, algumas formações, para que eles possam ir se apropriando cada vez mais, né, desse processo aqui, porque a gente utiliza várias ferramentas no STEAM. Então, aqui, por exemplo, tem o Design Thinking, né, tem o mapa de empatia. Design Thinking, ainda acho que vocês ouviram bastante, né? Nesse termo, talvez? Não? Vou pedir para vocês anotarem aí. É bem interessante esse processo, tá? Tem todo um material gratuito que foi traduzido. Eu acho que foi de Stanford, que foi um grupo de pessoas, enfim, que desenvolveu esse material. E aqui um grupo de professores aqui no Brasil também traduziu para o português, né? Bem legal. Não serve somente para o STEAM, mas isso é uma estratégia para a gente, tá? Depois a gente tem aqui o mapa de empatia. O mapa de empatia é muito bonitinho, que a gente trabalha desde os pequenininhos. Então, assim, a gente precisa resolver problemas, né? Enfim, locais, que talvez esse local sirva para o global, enfim, né? E um mapa de empatia nada mais é, né, do que um mapa, né? Vamos pensar assim, um mapa com algumas informações sobre o usuário, a persona. Então, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa para resolver o problema. Eu preciso fazer entrevista com ela. Oi? Achei que você estava falando comigo, desculpa. O mapa de empatia, então, isso é muito legal, porque aí as habilidades socioemocionais dá para desenvolver também no projeto. Então, a gente trabalha sempre com o mapa de empatia e depois tem outras ferramentas também que a gente utiliza. Eu trouxe só um recortezinho, porque eu também não sabia se vocês, né, sabiam algo do Design Thinking. Lembra quando eu comentei com vocês que a pergunta norteadora, problematizadora, enfim, ela é complexa de se chegar? Até porque tem professores de várias áreas, né, fazendo planejamento. Esse daqui é um recortezinho, tá bom? Do Design Thinking, que a gente chama de duplo diamante, tá? O duplo diamante aqui, então, eu tenho a noção do problema. Tem um ponto aqui, noção do problema, tá? Aí, o que eu faço? Eu abro, chego assim, gente, estou com um problema aqui. Aí, o que eu faço? Eu começo a ouvir todo mundo, eu abro. E cada um começa a dar a tua ideia, a tua percepção, a tua visão, começa a compartilhar tudo isso. Aí vai chegar um momento, né? Então, vou ter, de novo, tá vendo? Pesquisa, insights. Aí eu fecho de novo. Posso fazer um ajuste na pergunta norteadora, não tem problema, né? Então, aí eu fecho, problema definido. Aí eu abro de novo. Por que eu abro de novo? Uma vez que eu defini o problema, eu preciso fazer a ideação e a prototipação, né? Então, Design Thinking é algo muito bacana assim, para a gente poder trabalhar com os professores e nos ajudam muito, né? Principalmente quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, multidisciplinar, né, com professores de diferentes áreas do conhecimento, tá? Aqui eu só trouxe uma citação que a gente começou a trabalhar lá em 2019, né? Do Sam Martin, né? Ela é geralmente da área de administração, tá? Mas culmina muito bem aqui com o que a gente está falando da questão da criatividade e a analogia da metamorfose da borboleta, né? Então, que ela fala muito da questão do processo criativo, né? Aqui. Então, esse processo criativo, muitas vezes a gente não consegue encontrar a solução ali naquele momento. Ai, como assim? Não fez um produto, não fez um serviço, não, né? Mas o processo criativo não é assim, né? Agora eu vou conseguir criar um protótipo com aquela, né, latinha, com aquela garrafinha, enfim, né? Então, a gente sempre traz a analogia aqui com a metamorfose, né? As etapas aqui do processo criativo, né? E aí, outro ponto importante no STEAM também é sempre pensar em problemas locais rumo ao global.
por conta também até da própria competência em si, né? Então, eu coloquei um desenho aqui mais como ilustração mesmo, né? Para poder lembrar, né? E aí eu coloquei aqui, discutir e combinar ideias entre os seus colegas, entre os seus pares, né? É uma estratégia para se ensinar e aprender no contexto contemporâneo. Por quê? Porque always learning, né? A gente está aprendendo sempre, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Quem tem mais de 40 anos como eu, quem nunca pegou uma Barça, quem nunca pegou, né, aquela quantidade de livros para poder fazer pesquisa e tudo mais, né? Então, o contexto que nós, né, tínhamos lá no nosso ensino médio, né, lá, era diferente do contexto atual, né? Então, hoje, por exemplo, a minha primeira formação eu sou bacharel em ciências e me licenciei em química. Mas aí, assim, ó, se eu não soubesse nada de química, por exemplo, qual é a fórmula da água? Vou pegar uma coisa bem simplesinha. Eu teria que procurar lá na tal da Barça, nos livros e tudo e tal. Hoje, eu tenho o quê, ó? Eu tenho tudo na palma das minhas mãos, né? Então, esse contexto ubíquo, né, da computação ubíqua e pervasiva, ou seja, eu tenho o celular ou computador, enfim, como se fosse, como diz a Santaella, uma extensão aqui do teu corpo por conta da informação. É isso que a gente quer trazer aqui, né? A informação. Então, a informação, o aluno consegue buscar, ele vai pesquisar, por isso a questão da importância da pesquisa, né? Tudo, mais esse mão na massa, esse hands-on, que é olhar para o objeto, ver o que eu consigo desenvolver, qual é o problema que eu posso resolver, isso ele não vai achar, né? Se eu preciso fazer uma inovação, não tem como, ele precisa colocar em prática, né, tudo isso. Então, essa a importância, né? Então, a gente tem aqui o plano anual, né, do segmento e o currículo de TE, né, que eu coloquei ali para vocês, né? E sempre, ao final das reuniões, algo muito importante que a gente faz, né? Que a gente até sabe, assim, como é corrido o nosso dia a dia da escola, enfim, a gente sempre sai com um plano de ação, bastante simples, aquele, né, o quê, por quê, quando, enfim, para a gente poder, então, saber quais são os materiais que precisa, né? Quem que vai dar o suporte, né? Até porque é multidisciplinar, né? Então, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês, né? Ali na QR Code tem o meu contato, tem o e-mail aqui também, né? Para quem quiser, de repente, tirar alguma dúvida ou entrar em contato, enfim. Fiquem à vontade. Acho que é isso, Vivi. Gostaria muito de agradecer mais uma vez, vocês todos, né? E vejam o vídeo, gente. Assim, no vídeo vocês vão ver as crianças trabalhando, botando a mão na massa e comunicando aquilo que elas fizeram. Vocês vão, assim, vão se apaixonar, porque elas são as protagonistas, né? A gente ajuda ali na moderação, de como é que faz as coisas e tudo, mas os alunos ali são excelentes, né? E aí a gente chega nesse percurso aqui, né? E aí toda a metodologia, na verdade, que está por trás, né? Ele está ali naquele caderno do diário de bordo, né? Então, está muito na forma, na estratégia, como é que a gente vai conduzindo tudo isso. Porque parece que aquilo ali é simples, mas, assim, envolve muita discussão, né? Muito trabalho em grupo, e trabalhar em grupo não é tão simples assim, né? Então, nas entrelinhas aí, a gente vai encontrando a melhor estratégia. É isso. Com certeza. E a experiência foi bem interessante. Eu e a Noemi tivemos o privilégio, né, de participar do início desse projeto. O crescimento que houve de discussão, primeiro, entre os professores. Foi um aprendizado interno, primeiro, né? Porque nós aprendemos a trabalhar em grupo, né? Exatamente. Isso mesmo, Vivi. Verdade, foi. Eu acho que essa parte foi mais marcante. Porque, inclusive, essa experiência, essa vivência dos professores, eles puderam ter mais propriedade para poder executar o projeto. Exatamente, é isso mesmo, né? Ao começar em mim, foi isso, né? Isso, aí você falando em mim aqui, eu recordo um pouco agora do nosso 14º encontro de educação, que eu comentei assim, tudo parte do eu, para o nós, e depois para todos nós, né? Então, isso é um trabalho, né? Ali, todo dia, desenvolvendo, aprendendo, né? Sempre, né? Acho que bem interessante, né? Eu acho que a nossa devocional, Fernanda, eu nem sabia que você ia falar sobre esse tema de mudanças, mas está tudo interligado. É a gente realmente sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto, né? Mas é um momento de muito aprendizado. Vamos, então, às perguntas, né? A professora havia levantado a mão. Cami, você me ajuda, por gentileza? A professora aqui, ó.
Oi, bom dia. Renata, do Colégio Criação de São Paulo. É uma pergunta, não sei nem se tem nada a ver com o contexto, mas já com tanta tecnologia, como que vocês lidam com a questão do celular no ensino médio? Vocês disponibilizam? Como que você vê, você enquanto da área da tecnologia, como que você lida com isso hoje, neste momento? Bom dia, né? Um prazer enorme você estar aqui conosco, né? Obrigada pela pergunta também. Gosto bastante desafiadora, tá? Pensando aqui em ensino médio, aqui no colégio, cada contexto ele tem as suas regras. Vamos pensar assim, tá? Regras. Vamos pensar para o uso do dispositivo. Mas pensando no objeto em si, o dispositivo móvel, que é o celular, tá? Eu tenho, acho que talvez duas questões assim para falar sobre isso, né? Hábitos e comportamentos. Hábitos e comportamentos. Toda tecnologia, seja ela qual for, eu vou mudar a tecnologia para você fazer o link aí. Hoje a gente está com um problema da grande quantidade de plástico, né, no planeta, certo? E aí estão até já discutindo da volta do retorno do vidro, certo? Né? É uma tecnologia, porque depois da década de 50, mais ou menos ali, quando desenvolveram os PETs, esse tipo de plástico, gente, é maravilhoso. Quando, quimicamente falando, tá? Da descoberta, enfim, excelente. Mas qual foi o grande problema ali daquela tecnologia? E vou trazer para o celular também. Hábitos e comportamentos da sociedade, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, o uso do celular na sala de aula, primeira coisa, ó, de novo, ó, o eu para o nós, para o todos nós. Então, esses alunos que já nasceram nessa era de internet, enfim, né, conectado, redes sociais, minha época ali de Orkut, né, quando surgiu, lembra? A primeira rede, né, que tinham as comunidades, né, virtuais, enfim, né, faz um tempo. Esse comportamento de ficar o tempo todo, por exemplo, no dispositivo, a gente tem uma questão que tem muito a ver com a psicologia. Eu acho que é primeiro aí, né, essa questão aí do uso consciente. Por isso que na nossa matriz de tecnologia educacional, né, que nós fechamos, né, Vivi, naquele GT junto à superintendência, fala-se muito o quê? Do uso consciente da tecnologia para o bem comum, para o bem ao próximo, né? Então, esse hábito dos alunos usarem esse tipo de dispositivo aqui, o tipo de tela, ele prende a atenção do usuário. Aqui, se a gente parar para pensar, qual a diferença entre a TV, de forma bastante assim, básica, né? Só para poder ter esse entendimento. Lá na nossa época, a gente tinha o olhar fixo na tela de onde? Da TV, lembram? Só que você não tinha o controle sobre ela. O que eu estou querendo dizer? A interação, a interatividade. Então, eu não interagia com as pessoas do outro lado, né? A tecnologia sempre ela foi um meio, mas é sempre alguém que está comunicando e alguém que está recebendo um conteúdo. E comunicar e receber esse conteúdo, ele leva o quê? Interação. Então, cada vez mais que a sociedade ela utiliza, quem é que consegue ficar sem o WhatsApp aqui? Não é? Às vezes você tem um problema, alguma coisa, tu quer mandar pelo Teams, não, o WhatsApp é muito rápido, né? Por quê? Porque isso caiu num hábito e num comportamento da sociedade, né? Então, quando a gente traz essa questão dos alunos, no meu ponto de vista, tá? Como, enfim, cientista da área, né, de estudar sobre isso, na minha opinião, eu penso que desde pequeno a gente precisa trabalhar com esses hábitos e comportamentos, né? Não ficar só o tempo todo em tela, porque naquela época a gente também ficava quando era criança, né? A diferença foi muito essa questão da relação da interação, né? Então, é sempre nesse viés aí mesmo da educação, da comunicação. E a gente tem feito vários projetos com o ensino médio, pensando nesse uso consciente. E o primeiro deles foi o Dia Mundial da Internet, que acontece em fevereiro, que super recomendo vocês deixarem anotado aí, para sempre ter um marco, né? Eu sei que a escola é tudo sempre muito corrido, né? Aquela coisa toda, né? Mas a gente poder trabalhar com hábitos e comportamentos, né? Alguém já ouviu falar dos neurônios espelho? Já ouviram falar? Isso é também outra coisa legal. Assim, ó, quando uma criança começa a chorar, e aí outra vez chorando, aí começa a beber ou começa a chorar, por conta dos neurônios espelho. Outra coisa assim, ó, bem
bem assim, né? Nossa, né? Da fisiologia humana. Sei lá, tu vai perto de uma cachoeira, tá ouvindo barulho de água, dá vontade de ir no banheiro. Fazer xixi. Não é verdade? Então, isso daí tem a ver um pouquinho com os neurônios espelho, né? Então, olha que interessante esse comportamento humano, né? Então, a gente precisa primeiro parar e pensar para a gente poder ajudá-los nessa educação, né? Então, recomendo nesse sentido assim mesmo, né? E ainda nessa pergunta da professora vai muito assim da política também institucional de cada escola, né? Isso mesmo. Se você puder falar rapidamente um pouquinho só como que é isso colocado nos termos, né? Sim. Nos editais discentes dos alunos em relação ao uso, como que funciona aqui na prática, no dia a dia? Se tem essa necessidade de usar o celular, como que está isso hoje no nosso Colégio Mackenzie? Hoje, assim, o que nós temos, assim, hoje, tem vários alunos que utilizam muito para pesquisa, por exemplo. Mas sempre precisa ter, então, ali uma atividade pedagógica direcionada. Sempre. Pedagógica. Sempre a intencionalidade pedagógica, sempre, sempre, né? E aí, se houver algum momento que não pode, que tem que fazer algum tipo de avaliação, alguma coisa nesse sentido, para desligar, né, os celulares, né? Então, assim, e aí a gente vai se ajustando, né, conforme o contexto ali, né? Mas ali tá claro que você não pode ficar, né, o tempo todo conectado na internet, ficar em celular, né? E isso tudo faz parte das regras, né, ali para poder usar. E aí, em alguns projetos, o professor também ele fomenta usar o celular, mas para pesquisa, né? Para algo que ele precisa produzir num aplicativo do próprio celular. Então, é aquela coisa, né? Tu puxa, né? Vai orientando, aí solta, tá vendo que está conseguindo desenvolver com maturidade, né? Esse é o trabalho também, até porque a gente trabalha com aprendizagem significativa, né? Conforme esse aluno ele vai se conscientizando, né? E essa aprendizagem ela vai sendo ancorada ali. Agora consegui aprender. Agora é algo novo e aí puxa de novo, a gente orienta. Então, sempre nesse trabalho. E quem trabalha muito, Vivi, são as orientadoras educacionais. É um trabalho conjunto. Em conjunto, muito. Né? Ótimo, isso é muito bacana. Mais alguma pergunta? Ok. Professora, muito obrigada, obrigada por sua contribuição, ter disponibilizado o seu tempo aí, Imagina. sabendo da sua agenda. E nós agradecemos nossa equipe para te entregar aqui uma lembrança de obrigada. agradecimento do sistema. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada.